5 cuidados que você precisa ter com sua máquina de costura eletrônica. Mesmo que sua máquina de costura seja uma máquina de costura reta eletrônica como essa, ou uma máquina de costura doméstica, mas que seja eletrônica, você precisa ter alguns cuidados, até mesmo um pouco diferente de uma máquina de costura convencional, como essa daqui. Então, se você tem uma dessas máquinas de costura, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas caso você também não tenha e está pensando em comprar, fique, porque talvez pode mudar de opinião se vale a pena ou não comprar uma máquina de costura eletrônica. Tá bom, pessoal? Lembrando, pessoal, caso você deseje fazer o nosso curso gratuito, ele está aqui na descrição do vídeo, está escrito lá curso gratuito e você clica no link logo a seguir, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para saber os 5 cuidados que nós precisamos ter com a máquina de costura. Vamos lá! O primeiro cuidado, pessoal, que você precisa ter com as máquinas de costura eletrônica é você não deixar elas expostas ao sol. Como assim, Rodrigo? É claro, pessoal, que você não vai pegar uma máquina de costura eletrônica e vai colocar lá no seu quintal, vai colocar numa arinha que não tem proteção do sol. Não, eu sei que isso não acontece. No entanto, é muito comum acontecer de você deixar a máquina de costura perto de uma janela. E ali naquela janela, às vezes, dependendo do horário do dia, fica ali o sol batendo na máquina frequentemente. Isso você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Porque se isso está acontecendo com a sua máquina de costura, você pode danificar alguns componentes da máquina de costura. E por causa disso, no momento que você for ligar, ela não vai funcionar mais. Então tome muito cuidado referente a isso. Então, se você tem uma máquina de costura eletrônica, não deixe ela perto de uma janela ou uma janela que venha sol frequentemente, porque vai acabar danificando e aí vai dar um problemão, vai ter que trocar placa e assim por diante. Então, tente evitar, tá bom? O segundo ponto, o segundo cuidado que você precisa ter é sempre que você terminar de utilizar a máquina de costura, por exemplo, uma dessa daqui, que normalmente o pessoal não faz, desliga da tomada. Isso mesmo. Por quê, pessoal? Porque as máquinas de costura reta eletrônica, se por acaso vir uma tensão muito diferente na sua casa e pode queimar algum equipamento, ele vai queimar a máquina em si. E queimando a máquina, aí sinceramente vai ser muito complicado você resolver o problema. Você vai gastar muito dinheiro para trocar as placas e assim por diante, porque a máquina em si, toda ela tem componentes eletrônicos, por assim dizer. Então, no momento que você queima a placa por causa de talvez um raio que deu, uma chuva forte, ou até mesmo que fica caindo e sabe quando a energia fica caindo toda hora e fica voltando? Pode queimar a máquina de costura. É diferente, por exemplo, de uma industrial normal, por exemplo, como essa daqui, Essa daqui é uma industrial normal, não sei se você vai conseguir ver, tá vendo? Essa aqui é diferente, por quê? Se queimar, vai queimar o motor apenas, tá bom? Essa aqui vai queimar a máquina, aí vai ter um prejuízo muito grande, porque uma máquina dessa aqui, ela custa aí, tem máquina que custa 3.000, 3.500, já a outra você consegue comprar por R$1.000. E se for só o motor, aí melhor ainda, você vai pagar aí R$400 num motor novo, entendeu? Então, mas já se for uma eletrônica, você vai ter muita dor de cabeça. Então, terminou de utilizar, o que você vai fazer? Tire da tomada. Se estiver chovendo, com relâmpagos e assim por diante, não utilize a máquina de costura. Tente evitar fazer isso, tá? Ah, Rodrigo, mas eu preciso costurar quando está chovendo, é meu trabalho, e aí o que eu faço? O que você vai fazer? Você pode comprar um estabilizador, isso mesmo, o que é um estabilizador? Ou até mesmo um filtro de linha, mas um filtro de linha bom, que no momento que talvez acontecer um raio, dar uma queda de energia, alguma coisa assim, a máquina de o filtro de linha, o estabilizador, ele tem um fusível, e esse fusível ele vai se romper, então não vai deixar chegar toda a energia para a máquina de costura, e assim vai proteger a máquina. Então, tente fazer isso. Caso for possível, é melhor desligar a tomada para evitar essas coisas, tá bom? Então, vamos lá para o próximo cuidado, que é sobre o terceiro cuidado que você precisa ter, que é extremamente importante, que é a atenção que você está colocando na máquina de costura. Por exemplo, talvez você vai se mudar ou comprou uma máquina de costura e você não se preocupa, não se toca que a máquina de costura ela é 110 ou 220. Quando você queima uma máquina de costura reta eletrônica, quer seja uma doméstica ou uma industrial, ela vai dar mais despesa do que uma normal. Por quê? Uma normal, a única coisa que você vai queimar pode ser o motor.
e ali você troca o motor e vida que segue. Mas se for uma máquina de costura eletrônica, pode danificar os componentes da máquina de costura. Aí que vai ser pior, entendeu? Então é importante você verifique certinho, tenha certeza. Porque às vezes você se muda de casa e você acha que aquela tomada, talvez chega lá o dono da casa, fala assim, ó, essa tomada ela é 110, tá? Aí na verdade ela é 220, já acontece isso aí bastante. Então tente evitar que isso aconteça, tenha certeza, tá bom? Hoje tem no mercado várias coisinhas, você pode até comprar que identifica 110 ou 220. Então tome cuidado e evite problema. E um conselho que eu vou dar aqui, é muito comum nas casas ter ali o 110 de um lado e logo o 220 do outro. O que eu aconselho? Ou você arranca fora o 220, você tira ele de fora para não correr o risco de uma criança ir lá e colocar, uma outra pessoa ir lá colocar, ou você coloca um protetor ali para ninguém mexer, tá? Então faça isso para evitar não estragar a sua máquina de costura. Então vamos lá para nosso quarto cuidado que você precisa ter. O quarto cuidado que é muito importante é você saber utilizar os recursos da máquina de costura antes de começar a costurar, por assim dizer. Então vai, teste os botões um por vez, veja como funciona, veja aí no canal, nós temos até mesmo vídeos ensinando, ou você pega o manual da sua máquina de costura, vai olhando o que cada um faz. Por quê, pessoal? Porque às vezes não, porque a máquina de costura em si, cada recurso dela, ela vai servir para um determinado tipo de coisa que você quer fazer. Então imaginar que você quer costurar algo e você está utilizando um recurso totalmente diferente, que pode sim danificar a máquina de costura. Então tome cuidado, por exemplo, uma máquina de costura dessa daqui, você consegue regular a velocidade, por exemplo. Vamos imaginar que você quer costurar um jeans, algo um pouco mais pesado. Então você vai diminuir a velocidade, você não vai colocar a última velocidade. Mas se você não sabe nem sequer mudar a velocidade, como fazer isso, aí fica mais complicado, entendeu? Então primeiro, aprenda os recursos, aprenda o que a máquina de costura te oferece. Eu nem falo que é perder tempo com isso, na verdade você vai ganhar tempo depois. Porque o tempo que você vai demorar para descobrir como que faz tal coisa, talvez você já teria feito em um dia aí estudando a máquina de costura. Então pegou a máquina de costura, faz assim, segue essa dica. Pega um dia inteiro que você tem aí e começa a usar a máquina. Começa a entender como a máquina funciona. Se você fizer isso, você vai evitar problemas futuros em sua máquina de costura. E vamos lá para a última dica, e também é muito importante você tomar cuidado. É sempre você fazer as preventivas da máquina de costura. Máquina de costura eletrônica, você precisa sempre fazer algumas verificações, porque ela é eletrônica, ela vai apresentar defeitos. E quando ela apresenta defeitos, querendo ou não, ela se torna um pouco mais chato do que uma máquina de costura mecânica. Eu vou te explicar por quê. Porque uma máquina de costura eletrônica, ela vai travar. Travar, eu digo assim, ela vai parar de funcionar, ela vai apresentar um erro ali. Entendeu? E você tem que descobrir o que aquele erro funciona. A máquina de costura mecânica, ela vai continuar ali funcionando. Então, às vezes, você até consegue terminar o trabalho dependendo do problema. Mas uma máquina de costura eletrônica, não. Então o que você precisa fazer? Faça as preventivas para evitar esses problemas, entendeu? Faça a lubrificação da sua máquina, faça a limpeza frequentemente na máquina de costura, verifique se for uma máquina de costura reta eletrônica, verifique se o óleo ainda está em uso, ainda está bom, não abaixou o óleo, você precisa colocar um pouco mais. Então tome cuidado com referência a essas questões, que pode ter certeza que você vai evitar muitos problemas futuros em sua máquina de costura. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante mesmo. E compartilhe também os vídeos aí com o pessoal. Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos.